Olá, no ano, vamos começar mais uma aula. Vamos falar um pouquinho sobre a Primeira República, República Velha ou República Oligárquica. Antes de nós entrarmos propriamente no assunto, eu gostaria de lembrar você que anote, faça as anotações da videoaula para depois estar colocando no seu relatório. Não esqueça de fazer o seu relatório, anote todas as suas dúvidas e traga para a sala de aula onde nós vamos aprofundar mais o nosso assunto. Desde já agradeço, acompanhe todos os slides, se possível copie todo o conteúdo para que você possa ter em seu caderno, tá? Seja bem-vindo então a mais uma videoaula de história. Muito bem, vamos estar falando um pouquinho então desse tema, Primeira República, Brasil na Primeira República. Lembrando que a República é inaugurada ali em 1889, houve a proclamação da República, e essa primeira fase da República nós chamamos de República da Espada, que vai entre os governos ali do Marechal Deodoro da Fonseca até Marechal Floriano Peixoto, 1894. A partir de então, de 1894 até 1930, nós temos a chamada República Oligárquica. É muito comum você ouvir isso nas aulas de história, República Oligárquica, oligarquias. Mas o que seria uma oligarquia? Que palavra estranha é essa, oligarquia? É uma palavra de origem grega que significa governo exercido por poucos ou por poucas famílias poderosas que têm o poder. No caso do Brasil, especificamente falando, nós estamos nos referindo àquelas famílias de cafeicultores, grandes proprietários de terra, grandes latifundiários lá da Primeira República, principalmente do Oeste Paulista, as famílias que detinham o poder econômico e, naturalmente, consequentemente, detinham também o poder político. Então, as oligarquias estiveram no poder. Essas oligarquias no poder, nós vamos ver algumas características dela, como, por exemplo, o coronelismo. O que foi o coronelismo? A política dos governadores. Vamos entender também o aspecto econômico, o que movimentava a economia nessa época. Também veremos o café com política, o que seria esse café com política e também o convênio de Taubaté. Para começarmos, vamos falar um pouquinho sobre o coronelismo. É comum ainda a gente usar essa expressão coronelismo hoje para se referir a um político muito influente em uma determinada cidade. O coronelismo é uma característica, inclusive, da política nacional, da política brasileira. Eram grandes políticos, grandes homens, grandes cafeicultores, fazendeiros. Geralmente, alguns deles faziam parte da chamada Guarda Nacional, da antiga Guarda Nacional. Daí vem o nome de coronéis. Era comum os grandes fazendeiros serem chamados de coronéis. Esses coronéis, eles mandavam na política local. Eles mandavam em toda a política, tinha uma influência muito grande, inclusive toda a república, toda a política nacional estava muito influenciado por essas oligarquias. Elas vão se alternar no poder. Oligarquias de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, que são as principais oligarquias, elas vão literalmente mandar na política nacional. E o que seria então a política dos governadores? O que seria essa política dos governadores? Mas novamente voltando aqui ao coronelismo, para deixar bem claro esse conceito, o que consistia o coronelismo? O que seria esse coronelismo? Geralmente era uma troca de favores, né? O coronel conseguia o voto do eleitor por meio de trocas de favores. Isso parece lembrar algo dos dias atuais. Ele oferecia favores como sacola de alimentos, cestas básicas, como nós chamamos hoje, remédio, proteção, dinheiro emprestado. Em troca, as pessoas elas tinham que votar nos candidatos indicados por ele. Inclusive, esse formato foi chamado de voto de cabresto. O eleitor, literalmente, ou figurativamente falando, ele era encabrestado para votar nos candidatos desse coronel. Isso se chama coronelismo e também, por conseguinte, voto de cabresto, ou seja, ele exercia o seu poder econômico, o seu poder político para coagir as pessoas a votarem em seus candidatos. E o que seria então a política dos governadores? Também obedecia mais ou menos a mesma lógica, um sistema de troca de favores envolvendo as oligarquias estaduais e o governo federal. Como que isso funcionava? Usando as mesmas práticas, como a gente falou aqui de troca de favores,
as oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente da República. Esse, por sua vez, para retribuir o favor, liberava verbas e beneficiava, né, essas oligarquias. Ou seja, era uma política do toma lá, dá cá. Não é muito diferente daquilo que nós vemos hoje. Não é muito diferente do que a gente vê hoje na política nacional. Troca de favores, liberação de verbas em troca de apoio político, benefícios em troca de favores políticos. Tudo isso é muito comum ainda acontecer nos dias atuais, na política nacional. Estamos falando da Primeira República, isso é praticamente 100 anos atrás, mas as práticas políticas no Brasil não mudaram muita coisa. Na política dos governadores, o governo federal não intervinha nos estados dominados por essas oligarquias. Em contrapartida, as oligarquias elegiam deputados favoráveis ao governo, à agenda do governo, para vocês terem uma noção de que hoje não é muito diferente do que ocorria há 100 anos atrás. Voltando aqui para a nossa aula, novamente retomando a questão ali da economia. O que movimentou a economia nessa Primeira República? O café, desde meados do século XIX, mas principalmente aqui no início do século XX, é o nosso principal produto. O café é o principal produto da balança comercial brasileira, correspondendo aí a mais de 60% das divisas nacionais, daquilo que entrava no país. Juntamente com a borracha, né, nos seringais, lá no norte do país, e também o cacau. Eram os principais elementos, mas o café era o mais importante. E o que seria então, professor, a política do café com política? O que seria esse café com política? Nós aprendemos normalmente na história o café com leite, ou a política do café com leite. Mas o que seria o café com política? É uma nova perspectiva da historiografia, na atualidade, que faz essa abordagem do chamado café com política. Porque normalmente na história nós aprendemos que o chamado café com leite, ou política do café com leite, uma política de revezamento entre São Paulo e Minas Gerais, as duas principais oligarquias, os dois principais estados aí que exerciam uma força política muito grande. Porém, a historiografia atual, ela tem trabalhado numa perspectiva mais ampla e ela tem colocado aí algumas oligarquias, como é o caso de Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, juntamente com São Paulo e Minas. Essas oligarquias tinham uma grande influência na política nacional. Não era simplesmente São Paulo e Rio de Janeiro, apenas um revezamento entre essas duas oligarquias, esses dois poderes políticos. Haviam outras oligarquias muito influentes, como é o caso da oligarquia do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, da Bahia e do Pernambuco. Então, o que ocorreu na República foi um café com política. Até porque, geralmente, quando se referimos a Minas Gerais como tendo o maior rebanho, né, produtor de leite, a gente coloca Minas Gerais como grande produtor de leite. Mas, na verdade, Minas Gerais era o segundo estado que mais produzia café. Muito bem, continuando então a nossa aula. Agora vamos falar um pouquinho, então, sobre indústria e operários lá na Primeira República. O que a gente consegue perceber, as informações que nós temos aqui, entre 1907 e 1920, o número de empresas cresceu no Brasil. A gente pode observar até pelos números, ali em 1907 nós tínhamos um pouco mais de 3 mil indústrias no país, enquanto que em 1920 passou aí para mais de 13 mil indústrias no Brasil. E o número de operários também praticamente duplicou. O que seria o motivo? Que motivos nós podemos elencar para esse crescimento da indústria no país? Historicamente, ou por muito tempo, se colocou apenas como motivo a Primeira Guerra Mundial. Entre 1914 e 1918, nós temos a Primeira Guerra Mundial. Muitos dos produtos que normalmente eram consumidos aqui no Brasil eram importados da Europa, e por conta disso, por conta da guerra, onde nós temos uma dificuldade de importar muitos produtos, houve um fomento, um incentivo à indústria nacional. Mas não é apenas esse motivo, nós vamos colocar aqui também outros motivos, outras razões para esse crescimento da indústria. São alguns, né? Temos aqui pelo menos 4. Primeiro, capitais nacionais acumulados aí com produtos agrícolas, principalmente o café. Há um capital nacional acumulado, há uma concentração e um acúmulo de capitais
que esse capital que advém do café também será usado para o fomento à indústria. A indústria vai se utilizar desses recursos. Também temos grande disponibilidade de matéria-prima, muito importante para o desenvolvimento em qualquer indústria, principalmente aí minérios de ferro e outros produtos que são importantes para a indústria. Também temos ali grande oferta de mão de obra barata, lembrando que muitos imigrantes vieram para o Brasil nesse período, havia uma abundância de mão de obra barata, que também ajuda a explicar esse crescimento da indústria. Também um sistema de transporte que ligava muitas capitais ou regiões aos portos, uma facilidade para o escoamento, principalmente da produção agrícola. Lembrando que a maior parte desse crescimento, esse boom no crescimento industrial, ocorreu principalmente na região sudeste, sobretudo São Paulo. Também temos aí, falando de industrialização, agora vamos falar um pouquinho de modernização e urbanização de São Paulo. São Paulo, aí no início do século XX, se torna aí a nossa maior metrópole. Hoje, São Paulo tem aí mais de 16 milhões de habitantes, uma cidade enorme, uma das maiores cidades do mundo. Mas o seu crescimento se dá principalmente aí no início do século XX. E também vamos perceber uma tentativa de modernização das cidades. Lembrando que as cidades antigamente eram cidades totalmente com ruas estreitas, com muitos cortiços no centro da cidade. A questão da higiene era bastante precária, eram cidades com condições sanitárias péssimas, horríveis. Então, no início do século XX, nós vamos ter aí um incentivo e um papel mais ativo do Estado no sentido de melhorar essas questões sanitárias, essas questões de urbanização. Temos aí um processo de industrialização e modernização, que ocorre ao mesmo tempo em várias cidades. São Paulo vai ter aí o boom na economia cafeeira, a cidade ganhou uma extensa rede ferroviária, que é importante, comercial e financeira. Temos aí dois marcos importantes, que é essa empresa chamada Light, né, que é uma empresa responsável pelo transporte, pelo serviço de transporte e distribuição de energia elétrica. Lembrando que lá no início do século XX, a energia elétrica era uma grande novidade, advinda lá da segunda revolução industrial. As cidades iluminadas, as fábricas se utilizando também da energia elétrica para movimentar as suas máquinas e dar maior produtividade. Então a energia elétrica é muito importante, principalmente na utilização das indústrias, também na iluminação pública das cidades. Os bondes elétricos também, que vão aumentar a velocidade aí dos transportes, também vai ser muito importante. Melhoria na higiene pública, nós vamos ter a destruição de muitos cortiços que existiam nos centros das cidades, vamos ter aí as populações mais pobres que viviam nos centros, vão ser expulsas aí, principalmente lá no período do governo de Rodrigues Alves, no início do século XX, ali entre 1902 e 1906, nós vamos ter aí um projeto do Estado no sentido de melhorar a infraestrutura, e só que esse projeto acaba expulsando dos centros das cidades as populações mais pobres. Também temos aí os imigrantes que vão chegar no Brasil, uma quantidade aí, alguns colocam de quase 4 milhões de imigrantes, a maioria deles italianos, também vem alguns espanhóis, alemães e japoneses que chegam no Brasil, e a grande maioria deles vão para São Paulo. 57% dos imigrantes vão para São Paulo. Autoridades e fazendeiros dão preferência aos europeus, até porque na época também havia uma teoria chamada teoria do branqueamento da população brasileira. Existia uma ideia de que o fracasso do Brasil, de que o atraso do Brasil se dava por conta da miscigenação, da mistura de raça. Se dava por conta do Brasil ter uma grande população de mestiços, negros, e isso explicaria para eles o atraso do Brasil. Então, a imigração não tem apenas como objetivo trazer esses europeus para trabalhar, para substituir a mão de obra escrava, que havia sido oporreada, mas também tem o objetivo de branqueamento, tem o objetivo de, vamos dizer assim, uma visão racista, uma visão totalmente equivocada de branquear a população brasileira, porque muitos teóricos, muitos cientistas, inclusive da época, que tinham adeptos a essas teorias racistas, entendiam que o Brasil ia chegar a um nível de civilidade com esse branqueamento da população brasileira. Então nós temos essas questões, temos questões de higienização da cidade,
temos questões de vacinação, né? Políticas até mesmo do Estado no sentido de melhorar algumas questões, infelizmente, de uma forma violenta e até mesmo preconceituosa. Temos aqui uma obra muito conhecida, a Redenção de Cã. Lembrando que Cã era um dos filhos de Noé, que teria sido amaldiçoado por eles e que tem uma teologia totalmente errada que diz que os africanos são descendentes de Cã. Essa obra de Modesto Brosco e Gomes, de 1895, nós temos ali uma senhora cuja filha já está um pouco mais clara, uma morena clara, né, com seu marido, que provavelmente deve ser um europeu, descendente de europeu, e um filho que no colo branco. E a senhora negra está levantando as mãos para o céu como se estivesse agradecendo a Deus, né, por ter a sua descendência branqueada, para vocês terem uma ideia do racismo, né, que existia já desde muito tempo e algumas pessoas ainda insistem em negar o racismo no Brasil. Muito bem, temos também confrontos armados no país que ocorreram no Nordeste, na Bahia. Nós vamos ter ali a Guerra de Canudos, né? Temos ali um movimento, ambos os movimentos são movimentos messiânicos, né, que tem essa ideia de um salvador. Os movimentos também foram considerados monarquistas e ao mesmo tempo aí considerado uma ameaça para o novo regime, o regime republicano que estava vigente. Ambos os movimentos foram combatidos por tropas brasileiras, por tropas do Exército. A Guerra de Canudos acontece no final do século XIX, enquanto a Guerra do Contestado acontece entre 1912 e 1916, envolvendo aqui no sul do Brasil, divisa dos estados de Santa Catarina e Paraná, mas tem muitas semelhanças entre elas. Na Guerra de Canudos nós vamos ter Antônio Conselheiro, um beato que peregrinava ali pelo Nordeste do país, né, organizando mutirões de ajuda a pessoas, e com o tempo acabou reunindo, juntando muita gente, muitas pessoas que fugiam das fazendas, da opressão de certos coronéis que viviam ali, e ali formou-se uma comunidade chamada Comunidade de Belo Monte. Essa comunidade, onde o conselheiro adotou a leitura da Bíblia, andar segundo os preceitos bíblicos, as pessoas podiam viver ali, ter suas pequenas propriedades. O que era plantado, segundo os historiadores, era repartido na comunidade, e com o tempo, com o crescimento de Belo Monte, se tornou uma ameaça muito grande. E essa ameaça foi combatida por forças ali da Bahia, mas depois também por forças federais. Foram 3 expedições para destruir Canudos. Houve uma grande repressão, o Belo Monte foi totalmente destruída, cerca de 20 mil pessoas morreram em Canudos na terceira e última incursão do Exército Brasileiro. Também temos então a Guerra do Contestado, a liderança ali foi José Maria, que também vai reunir muitos camponeses, pessoas que viviam nessa região, uma região chamada de Contestado, porque ambos os estados, tanto Santa Catarina quanto o Paraná, contestavam a posse dessas terras e ao mesmo tempo também não faziam absolutamente nada. Os camponeses que viviam ali viviam em completa miséria, viviam uma vida totalmente abandonada pelo Estado, sem educação, sem saúde, sem estrutura mínima para viverem. E aí nós temos um agravante. Nós temos uma grande empresa norte-americana, liderada por um americano chamado Percival Farquhar. Esse cara ele vai construir uma rodovia que vai de São Paulo ao Rio Grande do Sul e passa justamente nessas terras, que é a terra do Contestado, que hoje fica ali União da Vitória. Temos algumas cidades aqui de Santa Catarina, Campos Novos, se eu não me engano, algumas cidades como Palmas. Essa região toda aqui é considerada a região de Contestado. Essa ferrovia, ao passar por essa região, o governo também concedeu a esse Percival 15 quilômetros de terra em ambos os lados da rodovia. Ele podia explorar madeiras, riquezas que haviam ali. Muitos camponeses, chamados de poceiros, pessoas que tinham a posse da terra, mas não tinham escritura, não tinham como comprovar, foram expulsos. Então, tudo isso virou um barril de pólvora. Camponeses oprimidos, expulsos, que se encontram aí com esse beato chamado José Maria, que começa a fazer uma pregação, começa a reunir essas pessoas e, por fim, nós vamos ter o surgimento dos chamados redutos. São vários redutos que surgem na região, que começam a ter problema com as autoridades locais, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina. E eles começam então a sofrer aí uma grande investida por parte do Estado. Essa guerra durou então de 1912 a 1916, Houve também várias incursões do Exército, inclusive o uso de aviões.
muitos redutos foram totalmente destruídos, destruindo um reduto se levantava outro, né? Os sertanejos foram reprimidos, vilas destruídas e camponeses foram mortos. Desses dois movimentos, como nós citamos, canudos e contestados, movimentos messiânicos, movimentos tidos como monarquistas e, de certa forma, como ameaça à República. Modernização do Rio de Janeiro, a gente vai falar melhor isso em sala de aula. Temos aí a capital, né, é o Rio de Janeiro, né, com grandes avanços tecnológicos. Nós vamos ter reformas no Rio de Janeiro, embelezamento da cidade, a chamada Belle Époque. Temos também a demolição, como a gente já falou lá atrás, de casas e casebres no centro da cidade. Temos a lei da vacina obrigatória, o governo, sem fazer uma campanha de conscientização das populações mais simples, começou uma vacinação obrigatória, compulsiva. Muitos agentes sanitários, com a ajuda da polícia, entravam nos casebres e obrigavam as pessoas a se vacinar contra a varíola e contra a febre amarela. Muitas pessoas revoltadas acabaram se confrontando com a polícia, esse conflito nas ruas, né, foi chamado de revolta da vacina ali em 1904, né, que foi reprimido por forças policiais. Por um lado, teve um lado positivo, que a vacinação trouxe aí a extinção da varíola e de muitas doenças, diminuição de muitas doenças por conta da vacinação. Porém, houve aí um autoritarismo por parte do governo, por parte dos republicanos, no sentido de impor a vacina sem conscientizar. Lembrando que nesse período 90% da população brasileira eram formados por pessoas analfabetas, pessoas sem grandes conhecimentos. Então era difícil, né? Deveria existir uma campanha de conscientização dessas pessoas. Temos um movimento, para a gente encerrar, chamado tenentismo. O tenentismo começa também na década de 20, nós vamos ter aí alguns militares, principalmente de baixa patente, oficiais, que começam a se revoltar contra as oligarquias, que começam a ter problemas aí com relação às oligarquias e começam a protestar e começam a ser influenciados, inclusive por ideias, né, que vão acabar se implementando lá em 1930, né? Então, para salvar a honra do Exército, havia um comentário, havia uma ideia lá, de que o Arthur Bernardes, candidato a presidente em 1921, iria extinguir o Exército. E aí houve toda uma revolta dos militares, os militares que pregavam moralização na política, que pregavam educação para todos, né, para todas as pessoas, né, que queriam, né, um país diferente daquele país que o Brasil estava vivenciando, dominado, né, por corrupção, né, dominado por fraudes eleitorais. Havia muita fraude eleitoral nesse tempo. Então, esses militares de baixa patente começam assim a surgir. Nós temos 5 de julho, um acontece em 1922, outro em 24. Um movimento acontece no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. Isidoro Dias Lopes e Miguel Costa, né, são os líderes desse movimento. Eles pedem a deposição de Arthur Bernardes, né, que eles têm, esses militares odeiam o Arthur Bernardes, que acaba sendo eleito e assumindo em 1922 como presidente do Brasil. Eles pedem o voto secreto, né, justamente para combater as fraudes, a obrigatoriedade do ensino primário e melhorias no ensino público. Então o tenentismo é um movimento político que surge entre militares que prega uma moralização da política nacional, não muito diferente do que ocorre hoje. Temos também a formação da Coluna Prestes, né, guerra de movimentos, que era chamada de guerra de movimentos, luta contra o governo, queimava um registro de cobrança de impostos. Essa Coluna Prestes percorreu mais de 25 mil quilômetros através de 2 estados brasileiros, conforme vocês podem ver ali a marcha da Coluna Prestes, de 24 a 27. Ela teria se formado através de 2 frentes, a frente paulista e a frente do Rio Grande do Sul, se juntaram em Foz do Iguaçu e eles percorreram todas as regiões que vocês estão vendo no mapa, mais de 25 mil quilômetros. O objetivo da Coluna Prestes era buscar apoio político, principalmente das classes trabalhadoras, das classes menos favorecidas, para liderar um movimento de derrubada do governo. Porém, a Coluna Prestes nunca chegou a rumar em direção à capital federal. Nunca houve um confronto armado entre as Forças Armadas e a Coluna Prestes. Alguns dizem que essa Coluna Prestes, por onde passou, né, provocou muito terror nas populações mais pobres, que talvez não entendiam bem os objetivos da coluna. Muito bem, finalizando então, algumas características aí da Primeira República. Vocês podem estar acompanhando, né, um pouquinho mais nas aulas. Nós vamos estar tirando as dúvidas durante as aulas, mas
Por enquanto, ficamos aqui. Anote os conteúdos, não esqueça de fazer também o relatório e entregar. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.